Boa noite, estudantes da doutrina. Que bom estar convosco aqui novamente esta semana. Hoje vamos continuar o estudo do livro dos Mensageiros. Vamos avançar para o capítulo número 19, que se chama O Sopro. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre a terapia do sopro. Vamos conhecer o que é isso. Já alguém ouviu falar? Vamos então dar início, como sempre, com a nossa oração inicial, e assim eu vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, respirando fundo, sentindo o carinho do mentor espiritual nesta hora. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela esta oportunidade abençoada de aprendermos mais, de fortalecermos o nosso conhecimento, a nossa fé, para podermos discernir melhor o caminho a seguir. Te agradecemos por tudo o que nos dás, pelo teu amor, pelos amigos, pelos nossos mentores, os mentores deste estudo e todos aqueles que nos ajudam nesta caminhada. Querido Mestre, abençoa o estudo de hoje para que nos fortaleça. Obrigada, querido Mestre, por todos quantos aqui estão, por todos aqueles que nos veem. Obrigada, Senhor. Fica connosco hoje, agora e sempre. E assim seja. E assim seja. Obrigada, mãe. Vamos então partilhar a leitura. E vamos ouvir a Mónica. O livro dos Mensageiros, de André Luiz, o capítulo 19, O Sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não poderia caber em meu espanto, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades do vulto que defrontávamos na caminhada longa, rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos circuitos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu, bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam
por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos de sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomando de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei, assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos suproterápicos. Mas semelhante património está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de recomeçar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmamente revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tem incentivado as possibilidades ao meu alcance
a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que decidiram iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia alguns colaboradores de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe a minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esqueceram-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem revelante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda a boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando umas qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercou-se de nós operoso e solícito, exclamando: Estamos num momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu o nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo os deveres diferentes. Obrigada, Mónica, pela leitura de hoje. Só novidades. Primeiro, o conhecimento de toda uma rede de transportes nos planos mais próximos da Terra, que André desconhecia até então. E depois, o início nas tarefas da prece. E toda uma lição sobre os benefícios do sopro. Vamos então seguir para os slides desta noite. Então vamos lá, mais uma vez num capítulo extenso, como a Madalena diria. Vamos deixar o assunto dos transportes para uma outra oportunidade. E começamos então com este pequeno trechinho do capítulo que nos diz que, entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres, em toda a parte, onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o espírito de serviço. É muito importante esta parte final que Alfredo nos traz, eu até vou repetir. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Então, todos nós que reclamamos muitas vezes, que dizemos assim: eu quero ajudar, mas não tenho como ajudar. Esta frase desconstrói um bocadinho esse nosso dizer, porque o serviço de Deus está em todo lado. E recorrendo aqui a uma missiva que está no Evangelho de Mateus, que diz: Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem quiser ler essa parte aí é uma lição, parte de uma lição que está no livro Pão Nosso de Emmanuel. Ok.
É a lição 148, ceifeiros. O Evangelho permanece no mundo, por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na Terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. É muito interessante a forma como o Emmanuel nos traz, porque nos chama bons consumidores, mas falta-nos ser bons ceifeiros, ou seja, nós ainda estamos naquela posição mental da tal criança espiritual que tantas vezes falamos aqui, que nos sentamos à mesa e exigimos não só o alimento, mas que o alimento já venha cozinhado e se vier partido então é o melhor dos mundos. Mas ele antes diz-nos que para o bom trabalhador haverá os temporais, haverá o rigor do trabalho, haverá algumas surpresas ligadas ao esforço de colher e que tudo vai nos exigir devotamento e fidelidade. E é muitas vezes este passo do devotamento e da fidelidade que nos tolhe muitas vezes as capacidades de querer trabalhar. Eu não sei convosco, mas nós todos acho eu que podemos fazer este exercício. Muitas vezes, quando nós começamos determinada tarefa, começamos cheios de vigor, cheios de vontade, e à medida que ela vai se tornando rotineira, vai-se desvanecendo a vontade de o fazer, vai-se desvanecendo, porque é nesse momento que tem que vir o devotamento e a fidelidade à causa a que nós nos devotamos. É quase como quando um ser se enamora por outro, vem a paixão, que é aquele fogo que o faz movimentar, mas que depois ou é trocado por amizade e amor, ou então ele se apaga. E naquilo que é a transformação do nosso ser, este fogo quase que acontece também da mesma forma, que depois tem que ser trocado por outras virtudes mais sólidas. Se puderes passar, Madalena. Ok, obrigado. Então vamos continuar aqui a explorar aqui alguns aspectos que nos dizem neste capítulo que nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmamente e revigorador, estimulante e curativo. Através dele poderá-se-á transmitir, também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. E diz-nos Paulo de Tarso, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 9, bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, de que nada aproveitarão aos que eles se entregaram. Queres ler? É uma leitura do Pão Nosso também. A 134, nutrição espiritual. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. A alimentação do coração, para ser efetiva na vida eterna, há de
basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E, justamente, na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortalece realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Obrigado. Bem, e nós aqui vemos um problema de nutrição espiritual, que é uma coisa que nós não estamos muito habituados a falar, só nos preocupamos da nutrição do corpo, mas eu ia dizer, ela é igualmente importante, de facto a do corpo também é importante, mas ela, com as devidas adaptações, ela é mais importante, porque ela de facto vai nutrir o nosso verdadeiro ser, aquele que vai continuar connosco para a eternidade. E se nós repararmos, há aqui um ponto muito importante que Emmanuel nos traz, que é duas situações contrárias. É quase como aquela história que há dois lobos em nós, o lobo mau e o lobo bom, e nós é que temos de decidir quase aquele que queremos alimentar. E de facto é, é o que ele nos diz, que tem tudo a ver da forma como nós nos colocamos na nossa posição íntima. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desejamos, ah, aquilo que nós nos afinizamos, porque aquele que verdadeiramente se alimenta bem o espírito, faz uma dieta verdadeiramente boa, é o que ele diz, que passa a localizar as sensações transitórias no último degrau do seu caminho. Ou seja, ele deixa de dar importância a esse tipo de sensações mais grosseiras e passa a olhar, a direcionar a sua atenção para as sublimidades da vida, que para nós muitas vezes ainda se mantêm desconhecidas, por isto mesmo, porque os nossos instrumentos físicos muitas vezes ainda estão viciados nestes comportamentos. Se ninguém tiver nada a acrescentar, então continuamos aqui a explorar. Técnicos do sopro? Pergunta André Luís, sempre com as suas perguntas. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Então, o que nós vamos explorar a seguir, antes de chegarmos ao sopro, vamos passar pelo passe. Vamos ver o que é este passe. Quase certeza todos nós já passamos por uma sessão de passe, no sentido de sermos auxiliados nessas sessões de passe, e outros tantos que já foram passistas. E é engraçado que nestes livros fala de uma coisa importante. Diz que
Mesmo às vezes quem está a dar o passe não sabe exatamente o que é o passe, mas ainda assim o auxílio que tiver de ser dado não é por isso que não deixa de ser dado. Então, quem quiser ler o que é o passe, Eu posso ler. O obrigado. passe é uma modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo e transfusão dirigida de fluidos que entre desencarnados, quer entre encarnados. É dedicado e valioso auxiliar e ser utilizado no tratamento das perturbações espirituais transitórias das enfermidades da mente e no equilíbrio de si mesmo. Atuar diretamente sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz, onde se funde o organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes de profundos distúrbios somáticos, e o passe um importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado. Então, é isto mesmo. Se pudermos resumir, transfusão de fluidos, há uma troca de fluidos, é uma modalidade de socorro fraterno, ou seja, serve para auxiliar a todos aqueles que ainda não encontrem ou que perderam momentaneamente o equilíbrio ou que ainda não o conquistaram na sua plenitude. Mas reparem, na primeira frase que nos é trazida por Roque Jacinto, diz que o passe é enobrecido pelo cristianismo. Então quer dizer que não podemos dissociar uma da outra. A terapia tem que ter sempre por base a moral cristã, o ensinamento cristão, a vivência cristã, muito acima de tudo a vivência cristã. Nós já vamos ver mais à frente uma nota importante de um slide para uma recomendação que tem muito a ver com isto. Então, por isso é que o irmão, eu não sei bem quais eram as palavras, mas dizia que havia a necessidade de preparar os técnicos e que eles levavam o seu tempo, porque há todo este manancial de lições e de vivências cristãs que cada um de nós tem que sentir no seu interior, como nós falávamos no slide anterior, que carecem desse tempo de aprendizagem e de experiência para que depois este possa ser um efeito mais duradouro. Se puderes passar, Madalena. Pronto. E o passe divide-se, se nós pudéssemos dividir o passe em três categorias, eles podem ser magnéticos, espirituais ou mistos. Nós entretanto, já falámos disto, é mesmo um resumo dessa situação, porque nós no estudo do André Luís, penso que tivemos uns slides dedicados a esta situação. Nos passos magnéticos, são aplicados pelos encarnados, mesmo não sendo médiuns. Consistem na transmissão pelas mãos ou pelo sopro de fluidos do corpo físico do doador para o receptor. Utilizado no tratamento dos desequilíbrios do ritmo normal das correntes vitais do organismo, este tipo de passes tendem a normalizar esse ritmo ou a despertar energias dormentes, recolocando-as em circulação. Ou seja, se nós pudéssemos definir isto, seria como se fosse um passe físico, ou seja, de encarnado para encarnado, movimentando as próprias forças do organismo. Os passos espirituais, a seu turno, são realizados pelos espíritos desencarnados, por meio de médiuns ou diretamente sobre o perispírito dos enfermos. Neste tipo de passos, o que se transfere para o receptor não são os fluidos do corpo físico, mas outros fluidos, mais subtis e mais puros, do próprio espírito operante ou dos planos invisíveis captados no momento. Ou seja, se nós pudéssemos traduzir, se os magnéticos são passos físicos, se pudéssemos assim dizer, os espirituais, bem, são passos, passando o plenário, são passos espirituais e que não envolvem aqui
as energias fluídicas do corpo. Eles podem ter um grande poder de cura mediante, se nós estivermos a falar de espíritos muito elevados que combinam nesses fluidos também as próprias forças da sua mente já sublimada, da, da, da radiação da aura que tem, como combinam todos esses ingredientezinhos já muito sublimados no amor e na luz, eles podem ter de facto aqui um efeito muito potente ao nível da cura. Mas depois, como na vida não há só o branco e o preto, e a vida é um conjunto de cinzentos de várias tonalidades, há aqui os passos mistos, que não deixa de ser, que não é mais do que a combinação destas duas vertentes, muitas vezes ou com mais influência do fluido espiritual ou com mais influência do fluido magnético, eles vão se combinando para um trabalho conjunto e aí passamos a doar, aí passa a ser doado ao receptor fluidos do corpo físico como fluidos espirituais. Se ninguém tiver a acrescentar, podes passar, Madalena. Então, vamos lá ver o que é esta novidade que eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar disto do sopro curador. Mas é engraçado se nós virmos quase instintivamente, às vezes quando nos queimamos ou quando temos uma ferida, o ser humano tem quase que por instinto assoprar ou soprar para aliviar essa. Acho que bloqueou. Qualquer coisa ficou parado. É, ele bloqueou. Já tá? Já. Bom. Então, o sopro curador é uma modalidade do passe não muito divulgada entre os espíritas. Entretanto, ele é muito empregado pelo magnetismo na prática vulgar, por quase todos os que necessitam de socorrer os doentes em angústia. Ou seja, dentro daquelas duas vertentes que nós vimos, entre a vertente mais espiritual do passe e a vertente magnética do passe ou mais física do passe, o sopro, naquilo que nós conseguimos compreender até agora, e se alguém tiver uma interpretação diferente, corrija, que este sopro é mais ligado a um passe magnético, é mais de fluido físico para fluido físico. Pelo menos foi isso que nós entendemos. E ele pode ser frio ou quente. Nós já vamos ver à frente qual é que é a diferença, mas em termos genéricos, este sopro frio tem uma vertente mais de calmante, mais revigorante, de dispersar fluidos e curativo, enquanto que o sopro quente é mais um estimulante, um cicatrizante e um descongestionante de algumas obstruções que possam ocorrer. Se puderes passar, Madalena, e se alguém quiser ler o que é o quente, agradeço. Eu posso ler. Então, o sopro quente é uma modalidade do passe magnético, muito empregado por toda a humanidade no sentido de aliviar uma dor ou um sofrimento. O passe pelo sopro quente é transmitido pela boca. Assopra-se com ar aquecido do estômago sobre o local ou sobre toda a pessoa doente, como no gesto de quem deseja aquecer as mãos quando atacadas pelo frio. Embora seja desconhecida ainda a atuação dos seus princípios restauradores da saúde, não se ignora, entretanto, a sua ação benéfica. Esta parte aqui do sopro teve o alto patrocínio da Madalena, aquela que encontrou aqui a informação. E pasmem-se vocês, porque eu quando lia pasmava-me, que é este sopro magnético, ou este passe magnético através do sopro, tem sido estudado pela ciência. Já não me lembro qual é que é o nome
do investigador, depois podemos recuperar. Mas o livro é o que está aqui embaixo à direita, que fala sobre isto e que diz que a ciência pode comprovar, ou já conseguiu comprovar, certas influências dadas por esta ato. Desculpem, Está a ficar sem som, está com alguns cortes. a ciência já conseguiu provar determinadas situações em que, através da aplicação deste sopro, determinadas substâncias foram passadas entre o magnetizador e o receptor ou o doente, neste sentido. Eles até, o exemplo que lá dão é um exemplo menos positivo, que depois vai criar aqui alertas, porque era um magnetizador que tinha exercido um determinado vício e as substâncias desse vício passaram para outro irmão. E por isso já é algo estudado pela ciência. Se pudermos passar para o sopro frio, desculpem, e quem quiser ler, Felipe, só para complementar aqui, força. o cientista é Julian Oshorowicz, é um polonês, né, que deu à ciência um grande contributo para a relação sopro-cura. E é muito interessante a gente ver isso depois, né, numa outra oportunidade. Ele fala muito e dá muita, mais detalhadamente o porquê, né, das situações do sopro, principalmente no sopro quente e no sopro frio, né? O sopro frio, além de se dispersar dessa forma, ele pode até afastar obsessores. É muito importante a gente depois, com mais calma, lá na casa, a gente estudar isso com mais vagar. Nós não quisemos trazer assim tantas informações, porque como é um passo inicial, mas eu acho que é um bom primeiro passo para depois explorarmos isto, pelo menos para mim é totalmente novo. Quem quiser ler, senão eu posso ler. Eu leio. O sopro frio, o passo pelo sopro frio consiste em assoprar-se com ar vindo dos pulmões. No sopro frio, assoprado com força, porém com fôlego bastante longo, envolve todo o doente ou somente a parte afetada, e a sua ação é poderosamente expressiva. Recomenda-se muito cuidado nessa operação, pois, em primeiro lugar, a boa saúde do médium deve estar bom equilíbrio orgânico. Okay. Bem, esta parte final é muito importante para o que vem a seguir. Ou seja, o que nós temos que ter a consciência hoje do pouco que podemos saber é que no passe, independentemente da técnica, seja pelo sopro, seja pela posição das mãos, seja por outra técnica qualquer, é que há uma troca de informação, há uma troca de fluidos. E se puderes ir passando para o próximo slide, Madalena. E então, quer dizer que é quase como aquela parábola que Jesus Cristo nos diz que a boa árvore pode dar o bom fruto, mas a má árvore não pode dar o bom fruto, porque só pode dar o mau. Ou seja, quer dizer que nós, para podermos executar este trabalho de auxílio, temos que, primeiro de tudo, nos encontrar equilibrados, tanto a nível emocional, moral e físico. Ou seja, uma pessoa constipada não pode dar um passe, uma pessoa em desequilíbrio moral não deve dar um passe, uma pessoa em desequilíbrio emocional não deve dar um passe. Porquê? Porque se eu naquele momento estou cheio desses desequilíbrios, aquilo que eu tenho para doar, ou a maioria daquilo que eu tenho para doar, será o desequilíbrio. E em vez de levar a cura, levo ainda mais desequilíbrio. Por isso é que diz aqui: todo e qualquer servidor do bem deverá compreender que, não estando em condições salutares físicas e moralmente,
não poderá de forma alguma encetar os serviços de assistência aos necessitados, seja aos espíritos ou aos encarnados. O passista com saúde alterada não deve dar passos, pois em vez de levar curas ao doente, levará pelo contágio mais enfermidades ao pobre, já de si tão atormentado pelos sofrimentos. E é isto. Aqui, nesse livro que a Madalena partilhou, eles, de facto, eu não coloquei aqui escrito, mas se alguém quiser comentar ou se souber comentar isso, eles dizem que no fim que o sopro, de facto, tem um poder curativo muito, muito grande, mas que não o recomendam pela prática, mas daquilo que eu entendi é porque como ainda não é uma técnica muito experimentada, pode não trazer confiança àquele que utiliza a técnica para a utilizar de forma segura e com essa mesma confiança. E por isso é que eles ali dão nota que não deve, que não recomendam o seu uso, mas foi a interpretação que eu tirei. Não sei se alguém quer acrescentar, se não, vamos explorar. Entretanto, diz-nos também no capítulo, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação o esforço individual é imprescindível. Toda a realização nobre requer apoio sério. O bem dividido para manifestar-se em ação o bem divino para manifestar-se em ação exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente. Adquiriram experiências a preço alto. Em tudo, há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Bem, nós neste capítulo, desculpem, nesta parte do capítulo, temos aqui duas coisas. Bem, uma delas é engraçado que acompanhou muito as conversas que eu fui tendo com a minha mãe ao longo da semana passada, que era falar sobre a boa vontade. E o que é isto da boa vontade e o que é isto da má vontade. E mais uma vez, como nós víamos lá atrás, do lobo bom e do lobo mau, a boa vontade e a má vontade são esse lobo bom e lobo mau. Só que, mais uma vez, como em tudo na vida, nem é tudo branco, nem é tudo preto, existem muitos cinzentos. Nós, na nossa vida, dado ao grau de evolução que nós dispomos, ainda somos um composto de muitas boas vontades e de muitas más vontades. E por isso é que para mim há aqui uma parte que eu, pelo menos, vou reter para mim, que é: em tudo há uma ciência de começar. Tem uma profundeza esta frase, porque se eu quiser edificar um edifício num dia, é impossível. Eu posso ter esse desejo em mim, posso ter a maior fé, a maior esperança, mas não vai acontecer. Porquê? Por esta ciência do começar. Mas eu sei de uma coisa. Para chegar ao edifício final, à última telha que eu vou colocar no edifício, eu tenho que começar pela primeira cavadela. E essa primeira cavadela é o que me vai dar a boa vontade. Mas se eu ficar somente pela primeira cavadela, ainda assim eu não vou chegar à última telha. A persistência também necessita da minha boa vontade. Então a boa vontade tanto é necessária para iniciar uma obra, como para continuar a executar essa obra, até que seja posta a última telha nesse edifício. E todos nós, se estamos aqui reencarnados, temos
alguma missão na seara do Cristo, como já vimos que ela é extensa, tem trabalho para todos nós, e assim o queiramos executar. Então vamos descobrir no próximo slide o que é isto da boa vontade e da má vontade, e aonde é que leva. Se alguém quiser ler. Eu posso ler. Má vontade. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Boa vontade. Boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Muito obrigado, Ana. Lembram-se daquele slide da nutrição espiritual que vimos lá atrás? Não nos esqueçamos que isto é gradativo. Toda a nutrição espiritual começa por nos alimentarmos da boa vontade. E no despoltar deste processo da boa vontade, temos estas fasezinhas todas, até que depois o homem santificado converte o mundo para Deus. Olhem, esta frase fala exatamente da transição planetária, da regeneração de nós mesmos, não é? Só que tantas fases nós temos ainda que chegar lá em cima. Todos nós que falamos na reforma íntima e que já vimos em capítulos anteriores, que todos nós dizemos, é preciso ser humilde, é preciso conquistar, é preciso compreender o amor. Ainda neste sábado foi isso a nossa temática. É preciso a renúncia, é preciso atingirmos a luz, mas vejam lá que etapas é que estão para trás, que nós ainda as temos que compreender até chegar a estas etapas que tantas vezes nós falamos. Mas era isso que estávamos a dizer, é um caminho. Se puderes passar, Madalena. Então, agora chegamos à melhor parte do estudo, em que todos têm a oportunidade de falar. Mais uma vez, eu coloquei aqui estas duas frases, estes dois parágrafos do texto como sugestivos, mas aqui é importante que cada um dê a sua opinião e o seu contributo acerca do capítulo. Então, diz-nos neste capítulo que o Criador a soprou na forma criada, comunicando-lhe o fogo da vida, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados. Faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar, tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. No plano carnal, toda a boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios. Notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos,
transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Agora abrimos a todos vós. Por acaso é engraçado, quando falou do sopro, primeiro o exemplo que eu me lembrei foi logo quando a criança faz uma ferida, a desinfetar, o pai ou a mãe vão logo soprar e dizer pronto, e já passa. E, e é um ato de amor, claro, porque não queremos que a criança, não queremos ver a criança a sofrer, não é? Não queremos ver o outro a sofrer, e então vamos com toda a boa intenção soprar para aliviar. E, e é realmente. E todos os requisitos que é preciso ter para que realmente o sopro seja eficaz, de ter os pensamentos sãos, a boca sã, não é? Todos aqueles requisitos que foram falados, é mesmo a nossa conduta e o que nós precisamos de ser para sermos discípulos de Jesus. Porque nós, querendo ser discípulos de Jesus, queremos trabalhar na sua seara. E um trabalhador é o quê? É aquele que auxilia. Porque nós precisamos todos do auxílio uns dos outros. E é isso que nós estamos, é o nosso objetivo da reencarnação, além de ser evoluir, é evoluir com os outros, porque ninguém evolui sozinho. Precisamos uns dos outros para aprendermos a ser bons, aprendermos a ter boa vontade, aprendermos a ser os discípulos de Jesus. E a boa vontade só é eficaz quando tem uma ação associada, não é? Quando se associa ao agir. Não interessa só a vontade, mas tem que haver a força da vontade no agir. É assim que ela cria vida, não é? E esta vida, onde podemos pôr o amor de Jesus, que edifica. Então, com a intenção de aliviar ou curar, só é eficaz se realmente fizermos o esforço para ter pensamentos retos, uma atitude correta. É claro que estamos a aprender e ninguém nasce ensinado e estamos todos, ainda estamos longe da perfeição, mas estamos a caminho da luz. E por isso já sabemos o que devemos fazer e por isso é que é tão necessário o sacrifício, a renúncia, porque ser bom exige esforço e o aluno esforçado é sempre recompensado, não é? Deus está sempre connosco e Ele ajuda-nos a seguir no caminho quando vê que nós realmente estamos a esforçar por isso, que persistimos. Podemos cair, mas persistimos, insistimos e vamos, exigindo renúncias muitas vezes não é a minha vontade, porque a minha vontade vai levar-me a um caminho que não é bom, a um caminho que só me atrasa na evolução. Então, tenho que fazer a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus eu tenho que me predispor a isso, abrir o meu coração e abrir a minha vontade à boa vontade. Não sei se é uma redundância. Trocadilho, mas sim. Mas acho que é isso. E passo. Depois desta lição, ah, este capítulo que nos vem falar sobre o sopro e sobre
sobre toda a técnica e sobre todo o trabalho que fazem estes irmãos no plano espiritual e aqui na carne, no plano carnal, como nos diz Alfredo, depois aqui explicando que mesmo nós que somos imperfeitos, mas tendo boa vontade, todo o sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas. Por isso, sim, aquele sopro, quando fazemos aquela ferida e vem a nossa mãe ou o nosso pai, sopra para aliviar e diz já passou, e nós realmente sentimos o efeito e alivia toda a dor. E a técnica do o sopro, sim, tem basta ter, aliada à boa vontade e à intenção de curar, à intenção de aliviar, ele mostra grandes efeitos. Mas depois vemos todo um trabalho que é necessário fazer no plano espiritual para alistar-nos à prática dessa terapia. Não é? É preciso manter a santidade da boca e a pureza dos sentimentos. E por isso é que nem todos conseguem, mas todos aqueles que conseguem manter esse padrão são altamente remunerados por isso, como nos fala este próprio capítulo, mas porque é necessário muita disciplina, muito esforço para manter esse padrão de pureza e santidade para exercer essa prática. Muito mais eu não sei explicar ainda, mas fica mais para a frente para os nossos estudos sobre o sopro. E eu tinha-me lembrado de mais uma questão que eu queria. Agora eu não me lembro. Se eu me lembrar, eu depois digo, por isso eu passo. Passa a palavra, quem quiseres. Falar um pouquinho. É um assunto muito interessante que nós ainda não aprofundamos nos nossos estudos, principalmente no estudo da mediunidade, porque é uma prática que não nos compete ter diretamente. Por quê? Porque nós trabalhamos tanto o pensamento no nosso curso da mediunidade que é imprescindível relembrarmos que o pensamento é a radiação da mente espiritual. Então, para que nós possamos atingir uma condição de transformadores energéticos, nós precisamos realmente nos educar bastante na alimentação, no pensamento, principalmente, nas ações mento-eletromagnéticas que vamos distribuir. O sopro é uma dádiva em que o médium interceptor ele retira as propriedades das suas células, da sua corrente sanguínea e de todo o ambiente à sua volta. Nós estudamos e falamos afincamente no halo mental, no nosso halo vital, que é nada mais, nada menos do que a nossa áurea, como se fosse uma célula cheia dos nossos pensamentos e intenções. Mas nós estamos aqui tratando de um sopro curador, de um sopro renovador, né? A morte pode ser um sopro, como nos diz André Luiz, que é um sopro renovador, né? E o sopro frio e quente são sopros curadores, mas vamos dizer assim, num patamar um pouco mais elevado do que o nosso, e muito mais elevado. Porque comumente nós vamos agir numa zona bastante vulgar e vamos contribuir muito pouco
e vamos ver agora a forma que nós contribuímos para a cura do nosso ambiente, do lar, do ambiente, nós já estudamos isso também, só na forma pensamento. Aonde a gente pensa positivo, podemos modificar a psicosfera do ambiente que nós estamos, etc, etc, etc. Se lembrem do curso da mediunidade. Só que nós não tratamos da faixa da respiração. O sopro também envolve a densa camada que nos envolve na nossa respiração e na nossa aspiração. Não que estejamos bafejando diretamente em um ser encarnado ou desencarnado, porque também temos a propriedade de contribuir com os nossos fluidos carnais e vitais, soprando a cura ou a alimentação nos nossos irmãos desencarnados. Ou seja, vamos dizer, o hálito que nós exalamos das comidas mal digeridas, né? Aquele arroto que sai de dentro da gente, aquela forma putrefácita, alimenta um espírito que se alimenta daquilo, né? O dejeto, ou a fórmula etílica que emana de nós quando abusamos do uso do álcool, também é uma forma curativa, entre aspas, de alimentar os seres que se alimentam nessa faixa vibratória. O fumo, pela mesma forma. E os nossos pensamentos de origem mais baixa também. Então, nós temos que nós colaboramos com a faixa em que nós vivemos. Nós somos seres imperfeitos, bastante imperfeitos. Ocupamos corpos perfeitos na criação divina, porque necessitamos deles para a nossa evolução. Então, quando nós vamos praticar até mesmo o passe, referido aí pelo Felipe, e estudamos isso também pelo nosso amigo Roque Jacinto, na apostila do estudo também, em que quando nós tenhamos as dificuldades, até mesmo mental, não só física, orgânica, mas também espiritual e mental, né? Porque Emmanuel também nos diz que quando é muito mais fácil eliminarmos os fluidos de uma carne em decomposição no seu organismo do que um mau pensamento emitido há 2 ou 3 semanas atrás. Então, tudo passa pela nossa constituição mental. Se nós estamos para fazer a doação, tanto no passe quanto no sopro, o que vai sair da nossa boca, né? O próprio Jesus já sabia, né? Ele nos dizia, o mal nunca entra pela boca do homem, mas é porque ele sabia da generalidade da nossa faixa evolutiva, que nós não conseguiríamos dar o sopro da vida. Mas também ele nos alertou que vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus dava o sopro divino, né? Na história que nós temos aqui recentemente, não temos ninguém com esse atributo mediúnico, porque nós estamos ainda envolvidos numa matéria que não é quintessenciada, que é bruta. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que se transformar quase num anjo encarnado. Porque nós vamos ter que retirar tanto da matéria que nós temos, que a gente quase desmaterializava em vida, né? Então, isso é uma pequena dádiva que podemos ter de acordo com a nossa educação, com a educação do patrimônio que vamos fazendo em nós. Porque se vamos doar a alguém aquilo que não temos, nós fatalmente contaminaremos aquele. Então, o fato de não estudarmos muito e de termos tão pouco material sobre o sopro, técnicas e etc., falando só en passant, por quê? Porque nós dificilmente atingiríamos esse patamar. Porque, veja bem, um médium descuidado, né?
que tem, por exemplo, a companhia de espíritos amigos superiores que podem transformar o seu hálito em remédio salutar, né? Aí ele começa uma, duas, três, etc. Depois ele vê que ele está curando gente, o que que acontece? Né? Nós já lemos num capítulo atrás aí que toda virtude, imediatamente, ele é atentada pelos vícios. E com certeza será atentada essa virtude, né? Pelo vício da matéria, do ganho fácil. Assim como os trabalhadores da espiritualidade recebem vamos dizer assim, altos bônus horas por desenvolver isso, né? Nós também deveremos comunicar o nosso sopro, levar o nosso sopro criador, primeiramente mental. Por quê? Porque ainda não temos o nosso estômago puro, não temos os nossos pulmões devidamente arejados, a nossa respiração é muito curta. Então, quando a gente pede, quando a Madalena pede, vamos respirar. Por quê? Porque nós sobrevivemos do ar. Então, nós vamos retirar da atmosfera o sopro que o Criador nos delegou, né? O Alfredo nos fala lá, já pensou, já reparou que o vento é o sopro renovador da natureza? Então, nós estamos a mercê do vento também, que nos traz o sopro da vida que o Criador insistentemente permanece nos dando. Ele não soprou uma vez só nas nossas narinas, na criação. Ele continua nos dando o ar para respirar. Até mesmo o espírito desencarnado, na sua semimaterialidade, necessita do ar atmosférico, não da atmosfera da Terra, mas a atmosfera do pensamento. Então, voltamos ao início. O pensamento, ele é a fonte primária do espírito, da mente espiritual. Então, tudo acontece primeiro no nosso querer, na nossa mente e no nosso querer. Depois nós executamos. Às vezes é tão difícil a gente mesmo até observar o nosso cheiro mental, não o cheiro que sai da nossa boca, mas o cheiro mental dos nossos pensamentos. Então, já pensou, nós contaminados a soprar, vou te dar o sopro da vida. Aí sopra na narina da pessoa e daí a pouco a pessoa morre, porque você passou tanta infecção mental para aquela pessoa que ela desencarna logo. Né? Aí você vai falando, meu Deus do céu, era para dar vida, não era para dar morte. Né? Então, não faça. Continuemos na faixa vibracional que nós nos encontramos, repurificando-nos com o sopro da vida constante que Deus nos dá. Porque a cada vez que respiramos, oxigenamos o nosso sangue, limpamos as nossas células, retiramos os dejetos que nós não conseguimos ver de dentro do nosso organismo. É a nossa própria limpeza, o respirar e o aspirar. Agora, quando já estivermos limpos de tudo, aí sim podemos chegar no nosso irmão com a consciência tranquila e com a certeza de que auxiliaremos no sopro. Enquanto isso, demos o abraço, o passe na condição de amor, né? E a caridade, principalmente, na condição de limpeza do nosso organismo, para podermos auxiliar com segurança. Obrigado. Muito bem, vamos atentar, porque acho que nenhum de nós quer desencarnar ninguém. Isso, cuidado. Pronto, este era o último slide, né, Filipe? Terminou? Ok. Obrigada a todos pela vossa contribuição na noite de hoje para este estudo. E só tentar um pormenor, porque ao mesmo tempo que iam iniciar os trabalhos
do sopro, não é? A soproterapia, e eu iniciar também os trabalhos da prece. Portanto, a sustentação também para os mesmos trabalhos que iriam aliviar aqueles irmãos que permaneciam agitados e que nós vamos conhecer um bocadinho mais à frente. Vamos então terminar com a nossa oração. Alguém quer fazer a oração de hoje? Robson? Deus, nosso Pai, agradecemos pelo sopro da vida que nos deste, por sermos seres criados através do teu amor, alimentados através do teu amor, ensinados através do teu amor. Teu Filho amado Jesus esteve entre nós e nos amou. Obrigado por tudo que nos tem dado, pelas dificuldades que nos tem nos ensinado a superar, os obstáculos interpostos entre nós e a próxima fase de nossa vida, pelas desilusões que obtivemos com aqueles que tantos devotamos, a atenção, o nosso carinho, mas mesmo assim, o nosso coração rejeita qualquer propósito de vingança. Obrigado, Senhor, por poder trabalhar na tua seara, mesmo que seja no mais humílimo cargo, mas estamos felizes por poder atender o teu chamado. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades do nosso dia a dia, que nos ensinam a repensar nossas atitudes e os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pelas mãos que nos destes para poder cultivar o arado da vida na terra de nossos corações. Assim seja. Obrigada, que assim seja. E venho aqui pedir ao Senhor que traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Obrigada a todos e até para a semana, se assim Deus o permitir. Tchau.